Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Nicolai do Núcleo da Consciência. Eu cumprindo aqui o meu compromisso de falar um pouco sobre perdão depois das inúmeras perguntas e respostas e ajudas que a gente teve no canal do meu Instagram pessoal falando sobre o tema tanto da compaixão na semana passada quanto do perdão. Minha ideia aqui é trazer alguns elementos de forma simples, alguns deles são meus, por ter conduzido dentro dos meus retiros uma prática de perdão por tantos anos e lidado com algumas coisas bem profundas aí ao longo desse tempo, e outras coisas são de fato um recolher do que as pessoas enviaram, das suas perguntas, das suas dificuldades. Lembrando que no primeiro momento eu fiz a pergunta o que era perdoar, qual era a dica para perdoar, e a maioria das pessoas deu respostas muito boas e ao mesmo tempo elas pareceram também respostas um pouco mais conceituais. E eu fiquei com a dúvida, será que era tão, não tão simples, mas será que conhecer sobre algo é a mesma coisa que efetivamente ter conseguido realizar um perdão na esfera emocional, na esfera física, corporal, ou era simplesmente um conceito qual eu tinha? Então, juntando um pouco de tudo isso, eu trouxe uma série de alguns vídeos, não só um. Então, a gente vai falar um pouco sobre o perdão como um todo, num outro vídeo sobre o enneagrama e o auto-perdão. Esse foi um tema que surgiu muito, e talvez também um terceiro vídeo conduzindo uma prática para que nos ajude um pouco a lidar um pouquinho melhor com isso. Então, olhar um pouco para o perdão, acho que é importante. A primeira questão é: todos nós já fomos machucados, sem dúvida nenhuma. Por alguém, com certeza, quer a gente se lembre ou não. Todos nós já fomos traídos, todos nós já fomos, de alguma forma, em maior ou menor grau, violentados. Isso é uma condição humana, isso é uma condição de estar aqui nesse planeta. Se você está aqui de alguma forma, é porque isso já te aconteceu, por isso que aconteceu em outras existências, mas mesmo nessa aqui, faz parte da nossa condição. Então, o perdão é um tema universal, é um tema de todos nós, do dia a dia. Quando a gente olha para a ideia de que cada um faz o melhor que pode com os recursos que tem, acho que a gente começa lidando bem com o perdão, ou um pouco melhor, na hora que a gente começa a separar aquilo que eu estou sentindo, aquela mágoa profunda, aquela sensação de traição, aquela violência, aquela raiva que é bem-vinda, lembrando que muitas vezes a raiva ela faz eu dizer para um outro comportamento: para, daqui você não passa, mas separar isso de uma compreensão do que estava se passando com o outro naquele momento. Qual é o grau de consciência daquela pessoa, daquele espírito, o que o levou a fazer isso, então entender o que está por detrás daquele comportamento. Muitas vezes, ao conduzir essas práticas com as pessoas, uma das coisas que eu me dei conta é que as pessoas que estão muito machucadas por alguém, numa situação que precisa ser perdoada, muitas vezes elas nem querem sentir o que o outro estava sentindo, elas nem querem abrir a sua cabeça para se dar conta do contexto do que estava por trás. Elas nem querem abrir a cabeça para um conceito de perdão e o coração, porque é como se isso fosse uma forma de injustiça. Eu estou tão magoado com aquela pessoa, ela me dá até tanta distância, que eu não quero me colocar no lugar dela. Eu não quero nem fazer isso por ela. Por que eu faria? Por que eu me daria o trabalho de pisar na pele de alguém para sentir que normalmente aquela violência foi só um repasse de violência, se o que eu tenho dessa pessoa é mágoa, é ódio, é distância, é senso de injustiça, e é como se eu estivesse fazendo isso por ela. Então acho que a primeira questão importante quando a gente vai trabalhar com perdão é entender que uma corrente sempre prende dos dois lados. O perdão e a violência, a situação que não foi perdoada, ela estabelece uma corrente. Ela de fato coloca uma corrente no meu pé e uma corrente no pé do outro. Então muitas vezes dá sim uma sensação de injustiça, mas como assim? Eu vou fazer todo esse trabalho emocional, eu vou me colocar na pele do outro, eu vou compreender, eu vou olhar para isso, vou soltar aquela corrente, mas não é justo com aquela pessoa, comigo, né? Aquela pessoa não está fazendo esforço, não está fazendo nada. Por ela eu não faria isso. Então acho que é importante, primeira coisa, o perdão em primeiro lugar é por mim mesmo, eu aquele que perdoo. Uma corrente sempre prende dos dois lados. Se eu estou preso numa situação onde eu mesmo não perdoei, eu também estou preso. Então eu tenho que conseguir, acima dessas mágoas, dessas questões, desse senso de injustiça,
colocar o amor por mim em primeiro lugar, porque não tem outra saída. Ao me libertar dessa corrente, eu estou livre. Se o foco da minha atenção for toda no outro, que não devia ficar livre também, que não está fazendo esforço, que não pode, que não deve, que deveria merecer o troco, eu jogo a minha atenção para o outro ponto da corrente. E de fato isso vai me prender na mesma corrente, porque pode ser que o outro não queira colaborar ou de fato realmente tenha causado uma violência comigo. Então, no primeiro momento, é entender: eu estou fazendo isso por mim. Esta situação está me acorrentando emocionalmente, espiritualmente. Então, quando eu entro num processo onde eu abro meu coração, minha mente para realizar um perdão com alguém, primeira coisa, eu estou fazendo isso por mim. Talvez eu queira fazer isso pelo outro, talvez eu não queira fazer isso pelo outro. Mas, em primeiro lugar, eu estou fazendo isso por mim. É preciso desse pré-requisito para que eu entre e me abra para um processo de perdão. A gente não consegue mudar o passado, a gente não muda o que aconteceu, mas a gente consegue mudar a maneira como nós olhamos sobre o que nos aconteceu. A gente pode trocar o significado das coisas. Outra coisa que eu tenho visto muito ao longo do tempo é as pessoas, uma crença de que ao perdoar aquela pessoa que me violentou, fez algo comigo, eu estou dizendo que tudo bem, que aquele comportamento que ela fez, tudo bem, não tem problema nenhum. Isso não é perdão. É importante separar perdoar de aceitar o comportamento. Perdoar não é aceitar o comportamento. Eu perdoar é me desprender emocionalmente de uma situação que aconteceu lá atrás e que gerou uma mágoa tão profunda que me acorrentou naquela pessoa, naquela situação, naquele momento do tempo. Essa mágoa, na maioria das vezes, justificada. Realmente houve uma violência comigo. Isso em boa parte das vezes. Houve uma situação difícil. Então, além de eu fazer isso por mim, eu tenho que separar. Olha, eu vou perdoar que é me abrir o meu coração para me libertar daquela situação, mas eu não aceito aquele comportamento. Aquele comportamento foi uma violência e eu vou continuar mantendo ele na minha vida, ainda mais daqui para frente, como sendo uma violência. E eu não vou permitir que ele aconteça de novo, eu vou colocar meus limites, a minha raiva. Aliás, eu vou deixar isso ainda mais forte para mim, como um valor que precisa ser firme na minha vida. Mas eu vou me libertar daquele momento, daquela situação, daquela prisão emocional que de alguma forma ficou para trás. Então é importante separar de aceitar um comportamento. Não, o comportamento foi ruim, foi errado, não vai acontecer de novo e eu não vou permitir. Mas eu vou me desvincular emocionalmente daquilo que aconteceu lá atrás e que não está acontecendo mais hoje. Por que eu vou fazer isso? Porque assim eu vou me libertar de uma corrente que me prende a um passado e que me prende a alguém que de repente fez uma violência comigo, seja uma pessoa que eu gosto, que eu quero restabelecer uma relação, e aí isso vai ajudar uma nova relação, seja alguém que de fato eu nunca mais quero ver na minha frente, ainda assim, para que eu ficaria preso a essa pessoa? Então, muitas vezes eu tenho que fazer uma escolha. O que eu quero ficar mais? Com o meu senso, com a minha vontade de que tem que fazer justiça, com a minha raiva, com o meu senso de que se eu perdoar ele vai embora, mas como assim? E preso emocionalmente a essa situação? Ou há um entendimento de que quem disse que a vida é justa em uma existência só? Os karmas são carregados de muitas vidas. Se a vida fosse justa no seu nascimento, não nascia alguém pobre, violentado numa família difícil, não nascia alguém com uma condição muito melhor. É óbvio que esta existência terrena, material, ela não é uma existência justa, pelo menos do ponto de vista que nós entendemos como justiça. Então há sim pessoas que sofrem num nível maior do que outras. Portanto, se você perde alguém e não tem explicação, isso não é justo. Não é mesmo, entenda-se no nosso ponto de vista. Mas assim é a vida. Ela produz dentro de um plano maior de muitas existências, situações que são atraídas por nós mesmos para que a gente consiga usar essas situações para uma elevação espiritual. Então, se a gente olhar a vida a partir de um ponto de vista pequeno, começo e fim, haverá uma série de coisas que não vão ter justiça. Haverá vidas nossas que são ruins e outras que são melhores. Tem um livro maravilhoso do Dr. Brian Weiss,
chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, que eu super recomendo para terapia de vidas passadas, onde de fato você vai ver a mesma pessoa em algumas existências são muito mais difíceis e outras são mais simples, fluem melhor. Tem a ver com desafios necessários, porque a única coisa que importa no final é a lapidação da minha alma. Então, se eu olhar para a situação do perdão como uma situação, e até emprestando um pouquinho do que o pessoal da constelação familiar fala, uma situação que sistemicamente eu mesmo atraí, embora não racionalmente, óbvio, a que eu vou ficar preso? A essa mágoa, a essa sensação de que injustiça, essa sensação de ter que dar o troco, que me acorrenta também, ou eu vou ficar comigo na minha reação e vou entender que de fato existe um plano maior e uma vontade divina muito maior do que a minha, vou olhar para a minha condição, e aí usando o Enneagrama no ponto 2 de humildade, de que de fato a minha existência material é limitada, eu tenho limitações, eu tenho frustrações, há violências que acontecem comigo que eu não escolhi. Vou meditar nisso, vou abrir o meu coração para uma compaixão, vou abrir o meu mental superior para o entendimento do ponto 2 elevado, que tem a ver com a santa vontade, e vou escolher por mim mesmo me desacorrentar daquilo. Então eu sempre vou ter que fazer uma eleição. Para onde vai a minha energia? Para onde eu coloco a minha atenção? Vai a minha energia. Eu vou colocar a minha atenção no troco que eu preciso dar? Eu vou colocar a minha atenção em ficar com isso e me libertar para que a corrente saia do meu pé e eu olhe para o futuro, para aquilo que vem pela frente, mantendo sim a questão de que este comportamento é inaceitável, esses meus valores são preservados, mas eu tenho uma vida pela frente com esta mesma pessoa numa outra condição ou com outras pessoas que pode ser construída quando liberto dessa corrente e que não vai ser construída enquanto essa corrente estiver presa. Então, muitas vezes a crença de que eu preciso dar um troco também é uma visão limitada. Eu estou olhando só essa interação. Se eu olhar para o plano maior, em uma existência, em múltiplas existências, será que a vontade divina não cuida disso naturalmente? Será que aquele que causou uma violência, também energeticamente na ressonância, não encontrará o seu caminho por aí? Será que eu mesmo não sou ele? Acho que uma das coisas que muitas pessoas falaram sobre a questão do perdão, e eu, na minha experiência própria, realmente acho bonito e verdadeiro, é a compreensão de que em alguma situação, em algum contexto, pode ser até mesmo que eu fizesse a mesma coisa. Claro que aqui, gente, respeitando os diferentes graus, há perdões de coisas absolutamente brutais e há perdões de coisas que são mais humanas mesmo. Agora, dentro das questões humanas, será que eu, em algum contexto específico, não teria feito algo parecido? Eu, sempre que eu mergulho nisso, Nicolai, eu encontro a resposta sim, por mais difícil que ela pareça às vezes, né? Eu tenho ciência que eu poderia matar num determinado contexto. Se alguém tivesse com os meus filhos numa situação específica, ameaçando a vida deles. A gente sabe o que acontece com a gente quando a gente fica sem dinheiro, quando fica com fome, quando fica desesperado. Todos nós temos versões piores de nós, versões mais sombrias. Então, uma das coisas que muitas pessoas deram a dica, e eu concordo, até como esse processo de que autoconhecimento é o processo que eu faço comigo. E tudo o que me acontece é uma grande oportunidade de alquimia e de elevação da consciência do meu espírito, na minha mente, no meu coração, no meu corpo. Esse, aliás, é o centro da crença da nossa escola, o núcleo da consciência. Então, de alguma forma, será que honestamente em algum contexto eu não poderia fazer algo parecido? Eu ultimamente tenho encontrado a resposta sim, para várias vezes, em várias questões ligadas à traição, à vaidade e um monte de outras violências e disputas, pequenas sim, comparado com grandes tragédias, mas que fazem parte ainda da maturação da minha alma. Então, ao liberar emocionalmente aquela situação, porque eu resolvo, eu escolho que o amor por mim e o dizer sim à vida, usando também um assentimento da constelação, são mais importantes do que aquilo que eu quero dar o troco ou carregar. Isso para mim tem algo que tem a ver
bastante importante, né? Sempre trazendo a questão de que olhar para uma situação e minimizar ela mentalmente, racionalmente, e várias das pessoas que me responderam de alguma forma se pegaram fazendo isso, aquilo ali não foi nada. Isso também não é uma resposta. Isso também é uma autoviolação e um autoengano. É importante que você respire e pergunte para o seu corpo se de fato aquilo foi perdoado, se aquilo de fato foi parar em outro lugar. E muitas vezes a gente sabe que o corpo tem uma percepção e uma inteligência muito maior. Então, até trazendo algumas das dificuldades que as pessoas relataram, né? Uma delas foi aceitar que me prejudicaram e ainda assim seguir em frente sem poder ter a oportunidade de dar o troco. Dá uma sensação de injustiça super pesada, né? Concordo. Lembrando que está no centro do ponto 8 do Eneagrama, do raio da consciência 8. Quando eu vou para um mental inferior da vingança, que é a ideia, dentro do meu pequeno contexto de uma crença de vida, de toma lá, dá cá, versus a santa verdade, versus a ideia de que tem algo muito maior cuidando de tudo, que existe um plano santo, de que tudo que acontece, o que foi feito a mim nesta vida, talvez tenha sido realizado numa vida anterior. E mais uma vez eu trago para a questão de que a crença de que é necessário dar o troco, ela é uma crença que me aprisiona também. E mais uma vez um convite, tirar o foco do dar o troco para o foco do como eu me curo, como eu me liberto, como eu deixo essa situação para trás e construo na minha vida daqui para frente consciências muito maiores. Mas eu vou experimentar uma dor no coração que me foi dada por alguém ou pela ação de alguém. É verdade. Fica com essa dor. Fica com essa dor e compreende que a condição humana traz dor e que você não é o único. E que essa dor de violência está presente na maioria das pessoas. Ela está presente na África com a fome, ela está presente nas guerras, ela está presente nas pessoas na sua casa. E talvez experimentar essa dor possa ser até mesmo uma lição de compaixão. Uma lição na qual eu abro o meu cardíaco e lá no final das contas, isso foi uma bênção para mim. Isso pode ser transformado numa bênção. Nossa, mas eu nunca dei o troco para aquela pessoa, até mesmo porque ela já foi, né, para uma outra esfera, ou eu nunca mais vou enxergá-la. Que bom, mas aquela dor me foi presenteada e ao optar por não reagir imediatamente ou ficar enlouquecidamente, obcecadamente procurando um troco, eu optei por sentir aquela dor humana, aquela violência humana, por detrás da raiva, a tristeza daquilo, ficar com aquilo e me abrir para a santa graça. Porque quando eu fico e sustento uma coisa dessa profundidade e me abro para a santa graça, lembrando do ponto 2 do Eneagrama da vontade divina, eu sou preenchido pela humildade, eu sou preenchido pelo senso de um coração em virtude, de que a experiência humana é limitada, a experiência humana tem frustrações e ainda assim as dores, os machucados, os riscos podem elevar o meu coração para um outro patamar. E aí quando eu sigo pela vida e eu vou encontrar um filho, uma esposa, alguém que eu amo, o meu coração está mais aberto, ele tem mais compaixão. Então, entre aspas, o meu troco não foi o que eu dei para aquela pessoa, mas foi a vida com o coração mais aberto e curado que eu vou ter daqui para frente com aqueles que eu amo, que só foi possível por conta desse machucado e de uma decisão que eu tomei de transformar, né, o metal em ouro, como a gente pode dizer aí dentro da alquimia. Então o meu troco ele é dado de volta num troco do bem, não através daquela pessoa, mas da compaixão que eu abro o meu coração, do senso da empatia com a dor do outro e da abertura. E dentro dos trabalhos profundos de Eneagrama a gente sabe muito bem que quando eu vou fundo dentro de uma dor, de uma tristeza, mas não reajo, eu atravesso uma esfera onde eu encontro as virtudes e o meu coração espiritual passa então a receber o amor incondicional, a empatia, porque de fato a experiência humana, gente, é isso. Não é a negação da tristeza nem da violência, mas é o amor que transcende e embala a tristeza e a violência. E para isso é preciso ter sofrido violências, é preciso ter sofrido a tristeza para que a gente possa exercitar
níveis maiores de amor incondicional, níveis maiores de desapego, reestruturação de crenças, de alguma forma. Outra questão que apareceu bastante foi a diferença entre compreender com a mente, eu entendo o que aquela pessoa fez, que muitas vezes é uma racionalização. O que é a racionalização? É usar estratégias mentais para não sentir que aquilo ainda me dói. Eu sempre que eu vou conversar com as pessoas nos retiros de cura, retiros de crença, de transformação de identidade, que eu conduzo aí há muitos anos, eu vejo no corpo dela, ela vai falar, não, aquilo tudo bem, mas a garganta dela engasga, o ombro dela trava. Então, acho que uma das coisas importantes é ter coragem de admitir que foi necessário, às vezes, uma racionalização, uma dissociação do trauma, um não sentir aquilo para eu poder lidar com isso. Mas chega um momento da minha vida onde eu escolho me libertar, que eu vou precisar experimentar o veneno um pouquinho, que eu vou precisar pelo menos um pouquinho voltar para o meu corpo, porque eu estava dissociado, sentir um pouquinho, ver que aquilo não foi embora totalmente. Num primeiro momento pode ser até meio ruim, não sei, mas no segundo momento isso me dá a oportunidade de fato processar isso no corpo e no coração. Com a ajuda de técnicas, sim, e aí entra a hipnose ericksoniana de forma belíssima, né, o EMDR, as técnicas de rebirthing, de respiração, uma série de outras técnicas belas de dessensibilização traumática, ou mesmo metáforas lindas, bem colocadas. O próprio chorar é uma técnica terapêutica lindíssima, né? O deixar ir, o Ho oponopono, que pode entrar de forma bela. Mas é preciso que eu tenha coragem de primeiro voltar para o meu corpo, para o meu coração, e ver de fato em que pé está esta coisa e tomar essa decisão para mim mesmo, né? Eu acho que é importante reconhecer que quem perdoa sou eu, isso é um poder que está nas minhas mãos. O outro eu não tenho controle sobre o comportamento, pode ser que essa pessoa aprenda com aquilo que ela fez, pode ser que não, pode ser que de fato ela resolva escolher isso por muitas existências. Se eu for ficar preso à tomada de decisão dela, eu estou prendendo a minha elevação de consciência a alguém, e eu acho que é atribuir de poder demais por muito tempo. A ideia é se libertar disso. Claro que no final a gente deseja que todos façam os seus caminhos, mas existem também o livre-arbítrio, e pode ser que exista o desejo da violência continuar por ali. E eu não posso prender a minha história dentro da história de alguém, por mais que a sensação de querer dar o troco persista de algumas formas. É muito importante perdoar a mim mesmo. Esse talvez tenha sido um dos temas mais profundos. Eu vou fazer um outro vídeo sobre o Eneagrama e o auto-perdão, né, os 9 pontos, não os 9 tipos, porque como vieram perguntas ligadas ao auto-perdão, seja porque eu sofria a violência e me permiti, seja porque eu acho que eu criei aquilo de alguma forma, eu deveria ter sido mais forte, enfim, muitas são as justificativas autoritárias, mas é importante entender que o primeiro passo é também perdoar a mim, entender que a minha condição humana em humildade é também a condição humana no outro. E aí tem uma coisa interessante, só quando eu perdoar a mim que eu consigo perdoar o outro, porque na hora que eu olho para mim com essa compaixão e percepção de tudo o que aconteceu, e entendo que a condição humana é essa, e olho para ela com amorosidade, eu aprendi a fazer isso comigo. Isso significa que eu consigo fazer com o outro numa projeção. Se eu não aprendi a fazer comigo, eu não consigo fazer com o outro. O que eu estou fazendo é só tentar esquecer disso. O perdão começa pelo auto-perdão. E como é belo poder se perdoar. Eu acredito que uma prática de Ho oponopono, para se liberar todos os dias, é muito importante. E se tiver um convite para eu te fazer com este vídeo comece um trabalho de auto-perdão, listando as coisas pelas quais você precisa se perdoar ou gostaria de se libertar, e comece a olhar para você com mais carinho nessa forma. Lembrando que, com todo respeito, eu incluo aqui a visão da constelação sistêmica de que numa relação de dar e receber, não é só cuidar de mim, porque senão o outro sai sem o aprendizado dele. É preciso que o outro diga sinto muito. Ainda assim, eu também valorizo muito a questão de colocar a mim
no centro das coisas, e independente do que me aconteça ou de quem me faça o que me faça, estar com isso, estar com esse sentimento e transcender ele para uma condição humana, para que o meu coração possa, através desse desafio, praticar a compaixão, praticar a amorosidade, praticar o auto-perdão, praticar mesmo o senso de limitação que a condição humana traz, porque vai fazer a gente entrar em reverência pelo sagrado. O senso de limitação, ele é bom para o ser humano, porque senão a gente fica pensando que é Deus, que faz tudo, que está no comando de tudo, que está no controle de tudo. Isso é muito ruim, porque uma hora ou outra a gente descobre que isso era uma ilusão, que os controles são ilusórios e temporários. Então, na hora que eu vejo que a vida não está 100% nas minhas mãos, eu começo a praticar a espiritualidade, eu começo a praticar a rendição, eu começo a praticar a fé. Então, até isso pode ser um elemento de muito crescimento e de muita aprendizagem para mim. É importante, muitas pessoas têm falado também da questão do perdão familiar, e eu gosto muito de trazer a visão kardecista, embora aqui não com foco de religião, mas eu gosto muito de um dos capítulos do Livro dos Espíritos, que fala sobre a família, e que fala que dentro da família são colocados os nossos maiores desafios, experiências de outras existências, e muitas delas envolvem desafetos grandes, porque justamente com a proximidade isso vai me dar mais esfera, vai me dar mais dia a dia, vai me dar mais convivência para que aquilo possa sendo curado. Então é frequente que isso seja o meu maior desafio e é frequente que isso também seja a minha maior bênção, caso eu resolva fazer isso. Então vamos dizer assim, que o perdão dentro da família é treinamento avançado, nível high level, né? Então, se eu não fizer isso agora, eu vou ter que fazer numa próxima existência, e tudo bem também, né? O universo, o tempo é infinito de alguma forma, ainda assim, caso você opte por se libertar por você desde já, entenda que essas dificuldades, existe uma razão para elas, no momento em que a gente amplia essa visão para uma visão sistêmica, uma visão além de uma única existência. Eu recomendo muito, quando as questões são muito traumáticas, trabalhos de alguma forma para aliviar o trauma. Os traumas ficam carregados no corpo, e é comum que a gente se dissocie do corpo numa situação muito traumática para não sentir aquilo. E no início da cura eu tenho que voltar um pouquinho, experimentar um pouquinho do veneno, e há uma série de técnicas, como eu falei, né? A respiração, a hipnose ericksoniana, o MDR, né? A sensibilização por pontos, muitas delas que eu utilizo nos programas, e é legal encontrar um profissional especialista em trauma, ou ter alguém que conheça, para fazer às vezes 2, 3, 4 sessões com você, para que você solte esse excesso no sistema nervoso, que às vezes dá tremedeira, que dá estado de choque, que dá retraumatização, que dá, né, o PTSD, o estresse pós-traumático. Então, super vale a pena olhar para essa questão quando tem muita raiva, quando tem muito choro. Lembrando que às vezes a tremedeira não é ruim, é um descarregar. Se você tiver técnica para fazer isso, pode ser muito bom. Uma outra questão que eu recebi aqui não consigo admitir que eu vou, ao perdoar, liberar o outro que vai se dar bem na vida, que vai tá lá bem, né, me traiu e está lá feliz. Lembra que essa é uma prisão para mim, tá? Eu preciso transcender o que acontece com a vida do outro. Eu preciso transcender o fato de ele estar infinitamente bem ou mal aos meus olhos, porque na maioria das vezes isso é filtro, isso é uma visão minha. Se eu ficar olhando para isso, eu fico preso. Eu tenho que literalmente deixar ir. Não importa se parece que está melhor do que eu ou pior do que eu. Na verdade, essas coisas são bem ilusórias. Cada planta na floresta tem o seu lugar certo para crescer. E para ela a felicidade é diferente do que é para outra. A felicidade para a orquídea, ali na sombra, é diferente da felicidade para o cacto, para o carvalho. Não dá para comparar a felicidade. Se você está olhando para fora, achando que aquela pessoa está melhor que você e olha o que ela fez com você, você está preso. A sua felicidade é diferente da dela. E entenda, se de forma kármica isso aconteceu, é para você. Não é por quê, mas para que isso aconteceu. Então procurar exercitar, não deixa a tua mente ficar presa nessas relações de comparação,
porque elas são grandes tiros no pé para você mesmo. Procura se libertar, eu liberto você, você pode ser o que quiser, como quiser, ser super feliz, sucesso, tenha tudo. Eu vou cuidar de mim. Nossa, mas que senso de injustiça. Eu vou cuidar de mim. Nossa, mas isso não é justo. O que eu estou sentindo? Raiva. Eu vou sentir essa minha raiva. Por detrás dessa raiva, muita tristeza, muita frustração, uma briga com Deus. Tudo isso, e eu vou chorar isso, eu vou chorar isso, eu vou chorar isso, e eu vou entender a minha condição, e eu vou optar por me abrir para o sagrado, e eu vou optar por fazer todas essas práticas em mim, até o momento que eu compreenda que a minha história nessa existência é comigo, absolutamente comigo. E essas práticas são muito importantes. A questão do perdão, é claro que esse vídeo é só um pedacinho das muitas abordagens maravilhosas que tem por aí. Não tem como não dizer o Ho Oponopono, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Não é uma técnica absolutamente maravilhosa. Você encontra o Ho Oponopono no YouTube, tanto em voz masculina quanto em voz feminina. Eu, inclusive, uso diferente de acordo com o que eu tenho que usar. Eu posso usar o Ho Oponopono em ciclos de 21 dias, eu posso usar para auto-perdão, falar na passagem que fala sobre perdão do poder do agora, do livro do Eckhart Tolle, e um dos livros, a trilogia que eu amo muito, o Conversando com Deus, do Neale Donald Walsch, falando sobre o perdão, a passagem kardecista. Mas mais do que querer falar sobre coisas que mestres muito maiores do que eu falam, ou especialistas muito melhores do que eu falam, compartilhar um pouco disso para que esse tema tão dia a dia, tão comum, venha para o centro da nossa atenção, para que a gente não fique dissociado disso, racionalizando como se a gente não tivesse sofrido nenhuma forma de dor ou de violência. Lembra que essas racionalizações no nível inconsciente, elas não funcionam, elas nos prendem de alguma forma, elas geram doença, elas geram cânceres, mágoas. Então, essas curas são relevantes. Então, de forma corajosa, olhar para o meu corpo, para o meu coração, admitir que nem tudo está resolvido dentro de mim e usar livros, este vídeo, outros processos, compaixão, trabalhos de criança ferida, para ir soltando isso, desapegando, energeticamente deixando os nós irem, praticando o eu como a minha única e total responsabilidade espiritual, é a pretensão simples deste vídeo, ok? Agradeço a todo mundo que tem colaborado muito no canal do meu Instagram pessoal, Nicolai Corsino. Vou continuar pelo resto desta existência e espero que de outras, contribuindo com coisas simples, porém que sejam efetivas, que de fato tenham utilidade no mundo e possam criar uma elevação de consciência planetária de todas as formas. Eu vou fazer um segundo vídeo sobre o Enneagrama e o Auto-Perdão, que muitas pessoas pediram. Em algum momento também um terceiro com uma prática conduzindo uma indução hipnótica para que as pessoas possam usar, para que vocês possam usar para ajudar um pouquinho nesse processo. Então fiquem de olho, em breve esses todos estarão por aí. Um grande beijo, sou o Nicolai Corsino, do Núcleo da Consciência, do Instagram do Nicolai Corsino. Espero que tenha tido alguma utilidade, mesmo de forma tão simples e sabendo que está muito longe de esgotar o que os grandes especialistas e os grandes mestres já nos ensinaram sobre isso. Um beijo do Núcleo da Consciência e nos vemos em breve.